Meu, você já parou para pensar por que que muitas patologias não se resolvem ou por que que a gente faz cursos e mais cursos, a gente vai em busca de conhecimento e a gente tem toda aquela ferramenta e a gente procura ajuda, marca terapia, vai atrás de médico, toma medicamento e nada disso funciona. Se você tá nesse padrão, se você se encontra nisso, vem comigo que tem muita coisa legal aqui que eu vou te falar hoje. O grande foco e o grande problema das pessoas são que elas jamais deixam de pensar nisso. Elas se preocupam em resolver o problema. Já começa tudo errado. Não é por aí que a gente deve começar. Então, por mais que a gente busque os aprendizados, tem como ir mais profundo nessa história. Como? Entendendo como é que funciona o nosso cérebro. É o computador central, então tudo que você precisa está ali. Tudo que você precisa para que seu corpo funcione, que o seu corpo é a máquina, quem comanda é o cérebro. Então como é que funciona? O que eu faço para resetar ele, para ir lá colocar um chip novo no lugar, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, ou muitas vezes para que a gente possa ter uma qualidade de vida que a gente queira mesmo para essa fase da vida que a gente está passando. Então, vem comigo que tem muita coisa legal aí para passar para ver se você abre esse cabeção aí e comece a pensar de uma forma mais elevada, que é isso que falta para a galera já tem tudo na mão, não precisa mais de tanta informação e sim saber como utilizar tudo isso. Pensando nisso, e vendo todos os cursos que eu já fiz, também com relação aos meus atendimentos, a hora que eu passo por tudo isso, eu fico imaginando assim, mas o que está faltando para essa galera despertar? Então o que está faltando é exatamente isso, entender como é que funciona a evolução do nosso cérebro, como é que esse computador central foi se desenvolvendo. E a partir desse momento, você vai se identificar, você vai se colocar em algumas posições, você vai falar assim, meu Deus, Gustavo tem razão, despertou algo em você, é isso que eu quero. Então, vamos entender como é que o nosso corpo funciona. Então, quando a gente nasce, a gente tem o cérebro nosso, que é o infantil, com instinto de sobrevivência. Então, a gente tem o cérebro infantil, que ele está aqui, e ele está pronto para se desenvolver, passar por uma fase, qual que é a fase próxima? A fase de adulta. Então, ele sai do cérebro infantil, vem para a fase adulta, e da fase adulta a gente vai para a fase sábia. O que acontece? Tem gente pulando etapa aí, tem gente que não passou na fase infantil, já quer pular para a fase adulta, ou muitas vezes tem aquele adulto que não passou pela fase de cérebro, de evolução cerebral infantil e já está querendo pular para adulto. Eu quero me transformar, eu quero isso. Mas como se sempre a infância te puxa para o passado? Então, muitas vezes a gente tem que ir lá resgatar essa criança para que a gente possa se tornar adulto e daqui para frente a gente possa se tornar uma pessoa mais sábia, com pensamentos sábios. Então, eu vou explicar para você o que é cada cérebro. Então, o cérebro infantil, vem comigo, perceba, se você é uma criança adulto, se você está aqui, um adulto criança, né? Então, perceba tudo que ocorre no nível cerebral a nível infantil. Então o cérebro infantil age como uma criança normal. Então a criança ela vai se beneficiar, ela não vai estar preocupada com o próximo, ela vai agir, ela não vai querer saber se aquilo tem uma consequência ou não, ela vai sair fazendo de forma impulsiva, ela não quer saber a opinião do outro, ela não quer nem saber se o outro está ali, ela vai, age, faz, lógico que ela vai querer ser nutrida, ela vai querer receber, ela não está se preocupada em ir lá e doar, então ela está preocupada em receber o que é bom para ela e ela vai fofocar, ela não vai se preocupar com que aquilo pode ser que gere, ela está preocupada em passar aquilo para frente, ela não está preocupada nas razões por trás disso. Então não quer dizer que ela não raciocine, muito pelo contrário. A molecada de hoje está vindo muito ativada. E eu atendo muitas crianças que vêm com estágio a nível cerebral infantil
que é o estágio que elas devem estar, só que o que acontece? Essas crianças estão sendo obrigadas a serem adultas. E daí a gente passa para a próxima etapa, mas antes, essas crianças elas vão agir a benefício próprio mesmo. É comum, é normal isso é uma criança. Então ela vai pegar um lápis de cor, ela vai desenhar, e se você for lá mandar ela fazer uma bola e ela quer fazer um quadrado, a não ser que você mostre para ela quantos desenhos você consegue fazer com uma bola, ela vai querer fazer o quadrado. Esse é o cérebro infantil. Ele não está nem preocupado se você está chateado dela estar fazendo um quadrado ou não. Ou uma bola, tanto faz, ela não está nem aí com você. Ela vai, pega, faz. Então a criança, o cérebro infantil, ele vai agir assim. Ele vai agir assim, dessa forma. Agora o grande lance qual que é? A gente passar para o cérebro adulto. O cérebro adulto ele já é mais condicionado. Ele trabalha com o lado esquerdo do cérebro, que é um lado mais racional. Ele tem e entende as razões e o porquê existem as regras. E ele sabe como trabalhar em grupo, ele sabe como desenvolver aquilo lá, ele sabe que determinadas coisas ele tem que ter um discernimento para poder falar ou não. Ou muitas vezes eles sabem ser de forma direta, eles sabem gerir o seu negócio, o seu dinheiro, não saem por aí fazendo as coisas compulsivamente. O que acontece? Num cérebro adulto você tem um lado dominante do racional, então você está agindo de forma regrada, né? Aquela cabeça quadrada mesmo, preciso fazer isso, vou, faço, eu preciso corrigir isso, vou lá, corrijo, eu preciso chamar um funcionário meu para corrigir uma coisa, eu vou lá, chamo, sou direto, sou rápido, preciso, não quero medir muitas consequências nisso, mas estou aberto para entender o que pode ser melhor, para que isso funcione, porque isso precisa funcionar assim. Então o cérebro adulto, ele está mais condicionado em entender as dinâmicas da sociedade no sentido assim, do tipo, a gente está aqui para cumprir essas regras, vamos lá, vamos cumprir, eu tenho que acordar, trabalhar, pagar conta e viver isso. Então você está vivendo a fase adulta. O grande problema aqui que é, muitas crianças de hoje em dia, ou melhor, muitos adultos de hoje em dia foram obrigados a viver uma infância adulta. Então o que acontece? Você pegou aquele adulto crescido já hoje, daí você pergunta para ele, como é que foi sua infância? Não pude ter uma infância, porque eu fui obrigado, fui obrigado, né, entre aspas, fui condicionado a ter muita responsabilidade já logo na infância. Isso faz com que você crie o quê? Um ambiente para que você não viva aquela infância. Então você não viveu aquela infância, você não foi nutrido, você não foi encorajado. Seu pai ia lá te dar uma chinelada toda vez que você fazia algo errado, você não aprendeu a fazer, ou melhor, você aprendeu a seguir, a fazer as coisas na chinelada, na base da chinelada. Daí você se torna esse adulto de hoje com a falta daquela criança lá do passado, que não foi nutrida, que não recebeu amor, que não foi encorajada. Daí sabe o que acontece? Você é aquele adulto de hoje, criança, que fica em busca de nutrição, que as pessoas te aprovem, que as pessoas cheguem para você e te dê aquilo que lhe faltou na infância, que é a nutrição do tipo emocional, em amor, seja lá qual tipo de nutrição que você não recebeu aqui, encorajamento. Então você vai se cercar de pessoas que queiram te encorajar, que queiram te nutrir, você fica atraindo isso, você fica puxando essa galera. Por quê? Porque você não viveu essa fase criança. Daí é muito complicado um adulto criança ele evoluir para uma fase sábia, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, o adulto criança, ele precisa do quê? De nutrição. São adultos que não vão ficar muito tempo numa empresa, são adultos que ficam mudando de emprego a todo momento, são adultos que não ficam muito tempo num relacionamento, porque para ele se entregar é a mesma coisa que sofrer. Então ele se entregou aqui, sofreu, né, as consequências, então ele não vai se entregar aqui. Foi a forma que ele aprendeu o amor. Então, para essas pessoas é difícil o relacionamento, o entregar-se. Entender melhor como é que funciona a vida delas é entender que a gente tem aquele criança
A gente está olhando, a gente está vivendo com aquele adulto, mas a gente tem uma criança ali presa dentro, que não foi resgatada. Então, o grande objetivo é voltar naquela infância, ver aonde que faltou essa nutrição do tipo emocional ou o encorajamento que não lhe foi dado e por que ele resolveu se desenvolver para chegar nesse ponto assim, com essa falha. Então ele não viveu essa fase evolutiva a nível cerebral, a fase infantil. O cérebro dele não sabe o que é isso, não aprendeu o que tinha que aprender. Então a gente volta naquela infância, resgata esses momentos, vê os aprendizados por trás disso, para que a gente possa crescer e se tornar um adulto. A partir desse momento, a hora que a gente tem um adulto completo, sem mimimi, sem chorar por conta das coisas bobas que ocorrem na vida. Ah, ele me deu bom dia, vai lá e chora, né? Parece aquela criança, um mimimi. A gente parte para o cérebro sábio. Então o cérebro sábio já vai muito além. O cérebro sábio, ele vai se preocupar com o próximo. Ele vai querer alavancar o próximo, independente do que possa vir a acontecer, ele sabe. Ele quer colocar todo mundo naquele pódio que ele está. Então ele vai pegar a mão daquela pessoa que está lá embaixo, qualquer pessoa, e vai mostrar o caminho. Vem comigo que eu vou te mostrar, é aqui que você tem que estar. Ele vai encorajar as outras pessoas. São pessoas muito amorosas, são pessoas que adoram e amam as crianças, são pessoas que têm um entendimento maior sobre as coisas, mas também são pessoas que entendem que um relacionamento, se para elas aquela pessoa não está no estágio evolutivo dela, ela sabe muito bem chegar para essa pessoa e terminar, finalizar e indicar o caminho para que ela possa crescer e evoluir. Então são pessoas rápidas, precisas naquilo que elas querem, velocidade de raciocínio violento, altíssimo. Por quê? Porque ela tem um entendimento do mundo. São pessoas que querem ajudar o mundo, numa preocupação universal e não numa preocupação única, exclusiva, o que é bom para mim, pronto e acabou. Eu quero o meu enriquecimento pessoal, pronto e acabou. Eu não estou nem aí com o restante. Então são pessoas que se preocupam em ajudar o próximo, que se preocupam com a frequência, com a energia do universo, que se preocupam com algo mais além. São pessoas que estão engajadas em projetos de caridade, que são pessoas que se preocupam com algumas coisas da sua cidade, que pode ajudar as outras pessoas. Então o cérebro sábio, ele não vai só simplesmente ir lá e mandar, dar uma ordem, ele vai querer entender o porquê que a pessoa está com uma certa dificuldade de desenvolver aquela questão. Então ela vai chamar aquela pessoa e vai falar o que está acontecendo, o que está rolando, o que tem por trás aí, como é que está a sua vida, vamos lá, vamos tentar resolver isso com amor. São pessoas extremamente amorosas, são pessoas fluentes, que todo mundo gosta de estar perto, são pessoas que trazem uma paz interior. Por quê? Porque elas já encontraram qual o caminho que é, para que elas possam viver numa paz interior. Então são pessoas que sempre trabalham com você, te encorajando, te reerguendo, são pessoas que sabem gerir, são pessoas que são perfeitos direcionadores, são pessoas que são perfeitas gerenciadores, que sabem gerir uma empresa, que sabem pegar aquela pessoa e extrair o melhor dela, qual o melhor dessa pessoa. Então vem aqui, que aqui você vai poder produzir mais. Não é aquela pessoa no cérebro adulto que chega e fala assim, faça isso, cumpra essa meta. O sábio, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para essa pessoa e vai falar assim, olha, é interessante que você resolva isso daqui. Qual que é a sua opinião sobre isso? Aberto para ouvir, sabe o que? Do funcionário. O funcionário vai chegar para ele e vai falar assim, é só isso que tem para fazer? Eu consigo fazer 10, 15, 20 vezes mais do que isso. Então o sábio, ele sabe reconhecer as oportunidades nas coisas, ele sabe reconhecer os caminhos diversos que tem em tudo. São pessoas extremamente fluentes, que sabem falar absolutamente sobre a grande maioria dos temas, a grande maioria das coisas elas sabem falar e para elas está tudo bem, está tudo bem. Elas aceitam a abundância que o universo tem para dar. Então, saibam ser esse tipo de cérebro, onde ele sabe reconhecer e sabe tirar proveito e abundância em tudo, em absolutamente tudo. São pessoas que sabem reconhecer e extrair o melhor do outro, são pessoas
que sabe colocar a empresa, todo mundo trabalhando no mesmo propósito, com a mesma abundância, e defendendo o ideal daquela pessoa, e ele sabe levar tudo isso com muito amor. Então são pessoas extremamente direcionadas, espiritualmente falando, e energeticamente falando, são pessoas extremamente confiáveis, são pessoas que dá vontade da gente ficar o dia inteiro do lado delas, aprendendo, para ver o que ela tem para falar. Meu Deus, tudo o assunto que eu trago, essa pessoa vem e traz uma opinião. Sempre as opiniões delas são de apaziguadoras, no sentido do tipo, tá, você me trouxe esse problema, você já pensou como é que tá o outro lado? Como é que o outro lado tá pensando? Porque muitas vezes a gente vem com o cérebro adulto, mas com uma criança presa ali, né? Então é aquele adulto criança. E a gente vem fofocar para um sábio, uma pessoa sábia, vai lá fazer uma fofoca, ou seja, a fofoca é aqui da criança, né? Então você pega aquela característica da criança, vai querer conversar com um sábio, ele vai virar e vai falar para você, mas para que tá te servindo fazer esse tipo de fofoca? O que tá servindo no seu dia a dia falar sobre isso? Você quer colo? Não posso te dar. O que eu posso te dar é enxergar aonde lhe faltou esse colo lá na sua infância. Então o cérebro sábio, ele sabe pegar a pessoa e falar assim, ó, corrige isso que você vai bombar, que você vai crescer, que você vai ser alguém na vida, siga esse caminho, flua nisso, nessa ideia que a coisa tende a fluir. Então, muitas vezes, a gente se encontra em patologias as quais não nos permite sermos corrigidos, e é aqui que eu queria chegar. Então a pessoa tá lá com uma patologia, no mimimi, é aquela criança adulta que fica com a dor, eu tô com a dor para atrair a atenção da minha família, para querer receber o quê? Um pouquinho de colo que lhe faltou lá na infância. Então aquela pessoa, ela não vai querer crescer. Ela não vai querer se tratar daquela patologia. Ela não vai querer entender o porquê aquela patologia está ali. E muitas vezes, por mais que ela tenha uma evolução cerebral a nível adulto e acha que está tendo uma evolução a nível sábia, tem uma criança presa aqui dentro que lhe faltou nutrição, lhe faltou encorajamento. Então essa pessoa, por mais que ela faça milhões de cursos, ela não vai se permitir ser curada. Por mais que ela faça milhões de cursos, a hora que ela se encontra com o sábio, ela vai correr, ela vai dar um jeito de falar, não, você está errado. Essa é uma visão muito boba que você está fazendo, não vai aceitar as opiniões de uma pessoa sábia. Então essa pessoa, pessoal, se você identifica alguém nisso, o ideal, esquece a doença, esquece a patologia, vamos resgatar o que lhe faltou na infância, preparar esse cérebro para um cérebro adulto, dar um entendimento para ele que o quão importante é aquela pessoa ter esse entendimento para que a autocura dela seja eficiente. Então daí, qualquer técnica que você fizer, tudo que vocês fizerem vai surtir um efeito enorme dentro do seu organismo. Lógico que tem uma que vai ser a precisa, que vai te permitir encontrar e corrigir e resolver. Então é isso que eu trago para você. Se você se encontra aqui e não consegue se resolver, algo lá no passado que está faltando, que está fazendo com que você tenha essa patologia, que está fazendo com que você não enxergue coisa mais além do que é para ser enxergada. Então, é isso que eu trago para você. Chegou a hora de você deixar de ser criança, preparar o seu cérebro adulto e foco no cérebro sábio, que é onde que é o grande foco nosso, que é onde eu quero que todos vocês estejam, que é onde eu quero que a gente esteja, todo mundo esteja nesse foco aqui. Cérebro adulto, sem mimimi, com entendimento maior, sabendo resolver as coisas com amor, com leveza, com harmonia e sabendo fluir na vida. É isso que eu trago para você. Fuja, saia desse cérebro que te aprisiona. Chegou o momento de você entender o porquê das suas patologias e também entender que tudo tem uma razão de ser a partir do momento que a gente tem os conhecimentos necessários para crescer, para evoluir, para sermos aquilo que a gente veio para ser. Luz, harmonia e puramente amor. É isso que eu trago para você.